E a paz do Senhor, tudo bom? Aqui é o Adriano. Eu quero somente trazer um versículo da Bíblia para o nosso entendimento, que nós confundimos hoje o pentecostalismo sobre o movimento espiritual, sobre a língua estranha, do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Quero somente ler um inferior para que nós possamos entender, que fala, Atos dos Apóstolos 2, primeiro que fala: e cumprindo-se um dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento piedoso, encheu toda essa casa, estava assentado, e foram vistos repartido como língua de fogo, repousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme que o Espírito concedia falasse. Querido, a primeira coisa que Paulo escreveu em Epístola de Atos Apóstolos, capítulo 2, o dia de Pentecostes, Deus deixou uma promessa ao discípulo. Qual foi essa promessa que Deus deixou ao discípulo? A promessa que Deus deixou ao discípulo, que encher todos o discípulo com o Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que nós confundimos, que muitos pregam sobre esse versículo, essa mensagem, que eles falaram em outras línguas estranhas, e começaram a pular, e começaram a cair, e começaram a falar língua estranha, em língua dos anjos. Não, querido. Todos eles estavam sentados da mesa. Os apóstolos, o discípulo estava sentado da mesa. E de repente veio um som forte e encheu todo aquele ambiente, aquela casa. Encheu o discípulo com língua repartida de fogo, língua e falar em outra língua, e todo foi cheio do Espírito Santo. E quando cada um concedia falar, querido, eu quero dizer para ti que não falaram em língua estranha, e não falou língua estranha, e não falaram em língua dos anjos, e não falaram em língua estranha, e não falaram em língua dos anjos. Deus encheu eles para eles falarem em idiomas, que cada discípulo que estava sentado foi cheio do Espírito Santo em outra língua repartida de fogo, quer dizer, em idioma, porque lá existia Mesopotâmia, existia Egito, existia grego, existia árabe, existia gentio, judeus, galileu. Quer dizer, era uma nação, querido, dividida. E ele ouvia a sua própria língua, do versículo 6 que fala: e quando aquele som correu, junto a uma multidão estava confuso, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. Querido, cada um ouvia falar em sua própria língua. Quando ele ouvia aquele som, quando ele ouviu os discípulos pregando a palavra de Deus, a multidão se uniu. A nação que estava dividida, Árabe, Gentio, Mesopotâmia, Egito, uniu e ouviu um som, ouviu eles pregando a palavra de Deus, ouvia a sua própria língua, que era nascido. Não era língua estranha, não era a língua dos anjos, era a sua própria língua, que era nascido. E ele entendeu a sua própria língua. Ele entendeu um discípulo falando árabe, outro discípulo gentil, outro discípulo Mesopotâmia, outro discípulo Egito. Então cada um ouvia a sua própria língua.